Boa tarde, aluno do sexto ano. Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar início a mais uma aula remota. E a aula de hoje eu vou corrigir a atividade da semana passada e explicar a atividade dessa semana, ok? Vamos começando corrigindo a atividade da semana passada, que foi sobre o que é educação física. Parem aí o vídeo quantas vezes for necessário para ver a correção e também corrijam aí no caderno de vocês, ok? Vamos lá, começando. Na atividade eu pedi para vocês responderem duas perguntas sobre o que é educação física, certo? A primeira pergunta era: o que é educação física? Vocês podem ver aí no texto que enviei junto com o vídeo, tinha lá explicando bem direitinho o que é educação física. Vocês poderiam botar várias respostas sobre o que é educação física que tinham lá no texto, certo? Mas a resposta mais adequada que poderiam botar era bem simples, tem na parte de baixo do texto, bem depois quando falam da história, é essa parte que diz: de modo bem resumido, a educação física é uma disciplina que visa o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do corpo e da mente do ser humano, certo? Essa seria a resposta para a primeira questão da atividade, que foi o que é educação física. O que é educação física? A educação física é uma disciplina que visa aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do corpo e da mente do ser humano, certo? A segunda pergunta foi: qual a importância da educação física escolar? Certo? Ao longo do texto, quando vocês fossem lendo, ao longo do vídeo, quando vocês vissem o vídeo, ia ter várias respostas para essa pergunta também. Mas se vocês preferirem tirar do texto, a resposta que seria mais adequada para essa pergunta, qual a importância da educação física escolar, no texto em si já tinha a resposta, que é no último parágrafo que diz: qual a importância da educação física escolar? A resposta seria: a educação física é uma disciplina muito significativa. Ela insere, adapta e incorpora ao aluno no saber corporal do movimento. Sua função é formar o cidadão que, segundo o autor Bett, irá produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, qualificando-a para desfrutar os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as práticas de aptidão física, em proveito de exercícios críticos dos direitos e deveres do cidadão, para a benfeitoria da qualidade de vida humana, certo? Lá no texto você pode ver que tem essas questões, tudo respondido direitinho. Corrijam aí a de vocês, no caderno de vocês, vê direitinho e deixem aí no caderno, certo? Espero que tenham entendido. Agora eu vou explicar a atividade dessa semana, que será sobre ginástica, certo? Vai ser bem rápido e simples também, para vocês aprenderem um pouco sobre ginástica, o histórico, os tipos de ginástica, as modalidades, certo? Vou dar uma aula bem resumida aqui. Vamos lá. Começando para vocês o que é ginástica. Tem alguma noção do que seria a ginástica? A ginástica pode ser qualquer tipo de exercício, tanto ela feito na rua, tanto ela feito na academia. Isso aí é ginástica, certo? E quando surgiu, onde surgiu a ginástica? Vamos lá. A ginástica surgiu do grego gymnastike, que significa arte de fortificar o corpo, e também dar-lhe agilidade. A ginástica é uma prática antiga que traz ao longo de sua história alguns fundamentos,
como andar, correr, saltar, lançar e arremessar. Isso tudo é ginástica, certo? A ginástica é uma forma de exercício classificada em modalidades competitivas e não competitivas e envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora para o aperfeiçoamento físico e mental. Ela pode apresentar-se de diferentes formas e diferentes situações, entre elas na saúde e no lazer, certo? Vou falar aqui agora sobre um pouco das modalidades da ginástica. As modalidades competitivas, quais seriam? Ginástica rítmica, modalidade apenas feminina, em que pode ser utilizado 5 diferentes instrumentos: fita, corda, arco, massas e bola. Ginástica artística, modalidade com provas masculinas e femininas, em que as provas masculinas e femininas são realizadas em diferentes aparelhos, certo? Ginástica acrobática, realizada em equipes onde os participantes exibem suas acrobacias com muita flexibilidade, força, agilidade, equilíbrio, certo? Essa é a ginástica acrobática. Ginástica de trampolim, individualmente ou em duplas, os atletas executam uma série de movimentos em um ou dois trampolins. E por último, da modalidade competitiva, a ginástica aeróbica. Consiste na interpretação da música que acompanha o exercício caracterizada pelo ritmo acelerado, certo? Agora eu vou falar sobre as ginásticas não competitivas. As modalidades não competitivas são ginástica circense de circo, contorcionismo, ginástica laboral e ginástica localizada, certo? Todas permitem a participação de todos, sejam idosos, adultos e crianças, seja homem ou mulher, certo? Essas foram as modalidades da ginástica. Repetindo, modalidades competitivas: ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica acrobática, ginástica de trampolim e ginástica aeróbica. Ginásticas não competitivas: ginástica circense, contorcionismo, ginástica laboral e ginástica localizada ou simplesmente ginástica de academia, certo? A atividade que vocês deverão fazer sobre esse texto que eu passar, que vocês vão ver o vídeo e também eu vou mandar um arquivo em PDF com o texto resumido e atividade, certo? Vocês vão encontrar as respostas dessa atividade todinha nesse texto, que está bem resumido sobre ginástica, certo? Não está muito difícil, certo? Vou aqui ler primeiramente as perguntas aqui para vocês e explicar. A atividade terá que ser feita no seu caderno. Não precisa copiar as perguntas, que as perguntas já vai estar lá no arquivo que vocês vão baixar. Vocês apenas copiam a resposta e depois tiram a foto e mandam no meu privado, ok? Primeira questão da atividade. As modalidades de ginástica são classificadas em dois tipos. Quais são eles? A gente já leu lá em cima e já viu quais são as modalidades da ginástica, que são classificadas em dois tipos: ginástica competitivas e não competitivas, certo? Segunda, quais são os instrumentos da ginástica rítmica? Aí você vai lá na ginástica competitiva, que a ginástica rítmica é a ginástica competitiva. Vai lá, ginástica competitiva, utiliza de quais instrumentos? Aí você vai ver lá no texto: fita, corda, arco e etc, certo? Terceira questão. A ginástica rítmica é um esporte praticado apenas por homem? Aí você vai dizer se sim ou não. Se não, por quê? A ginástica rítmica é uma atividade praticada por homem, por que tal, tal e tal, certo?
A ginástica rítmica é uma atividade praticada apenas por mulheres. Tal, tal e tal, entendeu? Você vai encontrar essa resposta tudo no texto que vai estar junto com a atividade. Quarta questão. Defina o que é ginástica. Aí vocês vão lá em cima. A primeira coisa que você vai encontrar no texto. O que é ginástica? Vai ter aqui bem explícito para vocês. Só é ler o texto, ver esse vídeo aqui e vai estar bem fácil para vocês responderem. Quinta questão. Por que é importante praticar ginástica? Aí você pode dar uma resposta pessoal. Por que é importante praticar ginástica? Para melhorar o físico, para melhorar a saúde, para praticar lazer. Tudo isso que vocês botarem vai estar certo nessa questão, certo? Eu espero que vocês tenham entendido tanto a correção da atividade da semana passada, quanto a explicação da atividade dessa semana. Pausem o vídeo quantas vezes for necessário. Vão lá no meu privado do WhatsApp, perguntem, tirem suas dúvidas que estarei disponível para vocês, certo? Até a próxima aula. Beijo e tchau. Fiquem com Deus.